Isso aí, pessoal. Então, continuando a nossa resolução de questões da FUVEST, segunda fase 2022, vamos para a segunda questão, a questão F02, uma questão que nos falava um pouquinho sobre ondas e alguns conceitos termodinâmicos, uma questão interdisciplinar. A questão nos dizia o seguinte, vamos à questão. A conversão de energia mecânica das ondas do mar é uma promissora fonte alternativa de energia limpa e vários protótipos têm sido desenvolvidos para este fim. Uma das possíveis aplicações é o uso de câmeras de ar pressurizadas que usem a oscilação das ondas do mar para fazer girar o eixo de um dínamo ou de uma turbina, gerando energia elétrica. Considere o esquema mostrado na figura, onde uma boia flutua no mar e o seu movimento vertical faz mover o pistão 1 de área A. Eu já grifaria aí esse pistão 1 de área A, grifa essa informação, que comprime o ar em uma câmara pressurizada a uma pressão P0. Também grifaria essa informação. A distância máxima entre o pistão 1 e o topo da câmara é L. O movimento desse pistão, o deslocamento vertical, é L. Grife-o também, uma outra informação importante. Em segundo, um segundo pistão, pistão 2, de área A sobre 10, é uma área 10 vezes menor do que a do pistão 1, colocado horizontalmente na lateral superior da câmara, é acoplado a um mecanismo que faz girar um dínamo. Considere inicialmente que ambos os pistões são livres para se movimentarem sem atrito e que a pressão e a temperatura do gás no interior da câmara não se alterem. Opa, uma informação importante. Essas duas informações estão querendo nos levar à ideia de que trata-se de um gás ideal, de que um gás que permanece em equilíbrio termodinâmico. Dá uma olhadinha no note a dot. Veja se não é exatamente isso que ele está te contando. Considere o gás no interior da câmara como sendo ideal e em equilíbrio termodinâmico em todas as etapas do processo. Ah, entendi, professor. Então, era isso que ele estava querendo dizer ali. Pois é, exatamente. Ele está te dando a autorização para usar a equação de Clapeyron, equação da transformação dos gases. Não há saída nem entrada de gás. O número de mols é constante. Logo, PV sobre T é igual a P0, V0 sobre T0. Então, bora lá, vamos ver o que ele pede para a gente. Se as ondas do mar forem ondas perfeitamente harmônicas, ou seja, são ondas constantes, possuem sempre o mesmo comprimento de onda, com a mesma velocidade, logo a mesma frequência no seu oscilador original, ele nos pergunta, com velocidade de 3 metros por segundo e a distância entre cristas, opa, distância entre cristas é a distância para uma repetição completa, para uma oscilação completa, é o comprimento de onda. Grifa a velocidade, grifa o comprimento de onda. A pergunta dele é qual o período de rotação do dínamo que está lá em cima. Espera aí um pouquinho. Agora, vem com o tio aqui para a figura. Olha para essa questão. Essa boia, ela vai subir e descer ao sabor das ondas que estão passando por aqui. E quando essa boia subir e descer, ela fará com que este pistão também suba e desça. Mas ao subir e descer, ele empurrará o ar pressurizado dentro desse sistema para cima do pistão 2. Ora empurrando, ora recebendo. E esse pistão, ao se mover, fará com que o dínamo se mova também. Ah, compreendo, professor. Mas qual é a relação do movimento da boia com o movimento do dínamo? Olha, como eu acabei de lhe dizer, é a boia subindo e descendo que fará o pistão 1 subir e descer, que fará o pistão 2
se deslocar horizontalmente, movendo esse dínamo em um movimento constante. Ah, entendi. Quer dizer então que o mesmo tempo que leva para a boia subir daqui até o ponto mais alto é exatamente o tempo que leva para o pistão subir, consequentemente empurrar do extremo esquerdo até a extrema direita esse pistão 2. Exatamente. Mas eu não completei uma oscilação, tu percebe? A oscilação completa é sair do ponto mais baixo, ir até o mais alto e voltar ao ponto mais baixo. Isso é uma oscilação completa. E para essa onda, eu posso escrever para o meu examinador, ô meu amigo, já que nós estamos falando sobre ondulatória, V é igual a lambda vezes F. Ah, professor, equação da ondulatória, exatamente. E como, né, a frequência é o inverso do período, eu ainda posso reescrever essa equação assim. Comprimento sobre o período. Poxa vida, professor, agora eu entendi, hein? Posso passar esse período para o lado de cada igualdade, né? Estava dividindo, passa multiplicando, e a velocidade que ficou multiplicando agora passa dividindo. Logo, nós poderemos escrever que o período é igual ao comprimento de onda sobre a velocidade. Substituindo os termos dados, ó, de crista a crista, eu tenho aqui um comprimento de onda lambda. Então, o comprimento vale 5. Ah, professor, entendi. E a velocidade? Ó, a velocidade está aqui, ó. É de 3 metros por segundo. Pronto. Ficamos aí com 5/3 de segundo. Esse é o período de oscilação da onda. Ah, professor, entendi. 5/3 de segundo é a oscilação da onda. Exato. Se período é o tempo para uma oscilação completa, equivale a uma volta completa. Equivale ao período de rotação do dínamo que ele nos pergunta. Portanto, esse é o item A do nosso exercício, certo? Agora vamos ao item B do exercício. Ele diz: se a amplitude das ondas do mar é h, calcule a distância horizontal máxima D percorrida pelo pistão 2. Professor, peraí, ele está falando que h é a amplitude máxima? Pois é, desculpem-me, mas tem um erro no texto. A amplitude é a distância da linha de equilíbrio da onda até o seu ponto máximo ou até o seu ponto mínimo. Então, na verdade, a amplitude aqui seria h sobre 2, certo? Porém, vamos seguir o que ele nos dá. Ele diz que para essa distância h, ele quer saber qual é a distância d percorrida pelo pistão 2. Ah, professor, mas é muito simples, né? Tu concorda que o ar que vai ser deslocado dessa região, ao ser deslocado pelo pistão 1, ele empurrará o pistão 2? Exato. E aí eu posso entender, então, que a variação do volume dentro desta câmara principal deverá ser igual à variação do volume dessa câmara secundária. Logo, o ΔV da câmara 1 é igual ao ΔV da câmara 2. Eita, professor, que eu não acredito que é só isso. Variação do volume 1 é a área do êmbolo vezes o seu deslocamento. Área do cilindro, base vezes altura. Então vai ficar A vezes H, igual à variação do volume 2, que também é a área de um cilindro, só que de área A sobre 10 vezes o deslocamento D. Corto esta área que aparece dos dois lados da igualdade, posso passar esse 10 para cá multiplicando e chegar a que a distância D será 10 vezes a altura H. Pronto.
O deslocamento do pistão 2 será de 10 vezes o deslocamento da altura H. Certo? Tudo bem assim? Pois bem, assim terminamos o item B. Vamos ao item C do exercício. Considere agora uma situação em que o gerador é desativado. Opa, mudou a situação, hein? Travando-se o pistão 2 de modo que ele não possa se mover. Mas se o pistão 2 não pode se mover, isto implica que o pistão 1 também não poderá se mover, considerando que o gás no interior não seja um gás compressível, certo? Ele ainda continue. Calcule qual é a pressão máxima na câmara, considerando que a temperatura do gás em seu interior não varie. Expresse sua resposta em termos da pressão inicial da câmara P0 e de L e H. Professor, e agora o que nós temos aqui? Veja, entendemos que o gás que está no interior é um gás ideal. Logo, obedece à equação de Clapeyron, a equação de estado de um gás. E dentro desse recipiente não haverá entrada nem saída de gás. Olha o que eu posso fazer. Posso escrever para o meu examinador o seguinte: ô cidadão, se há um gás ideal, isto implica que PV é igual a nRT. Estou falando da equação de Clapeyron, a equação de um gás ideal. Como N, o número de mols do gás dentro do recipiente, e R são constantes, eu posso passar a temperatura dividindo e logo escrever P0 V0 sobre T0 é igual a P vezes V sobre T. Ah, professor, a famosa equação do Piviti-Povotó, né? Isso, equação da transformação gasosa, certo? Equação das transformações gasosas. Entendi. Professor, então vamos lá. Pressão P0. É P0 mesmo, ele pediu para você deixar em função dela. O volume inicial dentro do meu recipiente é a área do êmbolo vezes o comprimento L. Então vai ficar área do êmbolo vezes o comprimento L. Tudo isso dividido pela temperatura T0. Depois, o que vai acontecer, professor? Ué, eu quero saber qual que será a nova pressão, certo? Ah, entendi, professor. O senhor quer saber qual é a nova pressão. Exatamente. Mas o que vai acontecer na próxima situação? Na próxima situação, esse H vai subir, diminuindo o comprimento L. Quando este H subir, quando esta boia subir, ela sobe uma altura H, empurrando o pistão a uma altura H. Então, o volume restante será L menos H. Ah, entendi, professor. O volume continua sendo a área vezes a altura do cilindro. Mas a altura do cilindro agora é L menos H. Exatamente. E tudo isso dividido pela mesmíssima temperatura, pois não há alteração de temperatura. Ele disse que era uma transformação gasosa do tipo isotérmica. Então eu posso cancelar a temperatura T0 que aparece dos dois lados. A área do êmbolo também pode ser cancelada dos dois lados. Ah, entendi, professor. E aí o que sobra nessa brincadeira? Nos sobra, portanto, que a pressão P será igual à pressão P0 vezes o comprimento L dividido, né? Ó, L menos H está multiplicando, vai passar dividindo. L menos H. Pronto. Eis a pressão final dentro do recipiente 1. Esta é a nossa alternativa C.
da questão F02. Espero ter ajudado. Na sequência, a questão F03.